Ok, vamos aprender a consultar um rótulo. Consultar um rótulo tem as suas regras. Então é importante ver num rótulo de vinho várias coisas para que depois a escolha seja mais acertada. Quando for a uma loja de vinho, vai ver que se vai tornar mais fácil. Muito bem, num vinho é necessário ter em atenção o ano. O ano de colheita é importante para saber em que ponto de vida ele se encontra. Outra coisa muito importante é o grau alcoólico, para saber o poder ou a capacidade que o vinho tem. Então também é importante a nível gastronómico porque o álcool não se dá bem com alguns alimentos. As castas. As castas são importantes para perceber que personalidade tem a nossa personagem, que características tem ela. Saber algumas dicas de vinificação. Por onde é que passou o vinho? Que período de vida é que esse vinho? Se teve madeira, se não teve madeira? Quanto tempo ele teve em garrafa? Então é importante saber este tipo de regras para depois tirar então o maior partido do vinho. O nome do produtor, a região onde ele é produzido. É isso que marca a personalidade de todos os vinhos que nós tomamos, seja na refeição ou num momento especial. Reparem, neste rótulo nós temos nome do produtor, país produtor, Aveleda, Portugal. O nome do produtor é Aveleda, ele encontra-se no norte de Portugal. Neste caso, a Aveleda tem um nome no vinho que se chama Folis. Então, depois em baixo, você repara nas castas Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional. Cada uma delas tem uma personalidade. Nós falaremos nisso noutra ocasião. O contrarótulo nos vai informar o que é que o produtor fez, que trabalho teve este produtor. Então, se vocês repararem, a maioria dos contrarótulos, eles têm um selo que garantem a qualidade do produto, eles certificam que este produto garante a tipicidade da região onde ele é produzido, neste caso, a região da Bairrada. Aqui também podem encontrar o grau alcoólico deste vinho, a capacidade da garrafa, portanto, neste caso, 750 ml, e também algumas informações adicionais que o vinho possa ter. Neste caso, nesta garrafa, retirando esta fita, por trás terá todas as informações necessárias para poder desfrutar depois do seu vinho em casa. Harmonizar vinho e comida é como um casamento ou divórcio, tem sempre que ter marido e mulher. Começámos com um bacalhau e agora vamos partir para um pato, para uma carne, para que a gente possa perceber um pouco mais sobre a harmonização e perceber que a ligação gastronómica não está na cor, está no sabor. Chefe, me explique, o que é que nós temos aqui agora? Aqui eu continuo naquele casamento que a gente falou no começo da cozinha portuguesa com a baiana. Então, aqui eu tenho um pato que ele já foi... Esse pato aqui foi feito do mesmo modo que a gente faz para fazer o arroz de pato português. Então ele foi dourado, tá? Ele foi marinado durante 2 dias em vinho tinto, especiarias. Daí ele foi dourado. As especiarias que colocou foi alecrim? Alecrim, canela, coloquei noz moscada, alho, cebola. Fez uma marinada, uma vinha d'alho que nem a gente fala. Exato. Estamos falando de 2 coisas importantes na harmonização, principalmente para vinhos com tanino. Uma que é alecrim e outra que é cravinho. São aromas que pedem imediatamente um vinho com um pouco mais de capacidade e estrutura aromática. Então isso é importante que quando a gente queira harmonizar um vinho, tenha a noção que tipo de especiarias e ingredientes colocou. Inclusive daí a gente deu uma selada nele para dar cor, daí colocamos ele para assar, assamos eles por 2 horas em fogo médio. E você puxa o fogo um pouco mais no final? Não, deixo ele assim. Médio, okay. Depois eu pego esse mesmo pato, com todo aquele vinho d'alho, coloco ele numa panela e eu vou colocar ele para cozinhar. E daí ele foi cozido a tal ponto da gente retirar ele todo, desfiamos ele todo e separamos. Daí, o casamento dele, o que é? Aqui na Bahia, a gente tem muitos pratos que são os famosos escondidinhos, que se faz de camarão, de carne de sol. Aqui é muito típico isso. Então, eu uni a receita do pato portuguesa com um escondidinho. Então, estou usando um purê de aipim, que aqui a nossa região é muito rica em aipim. E o aipim nosso é extremamente macio. Você, para fazer um purê, é muito fácil, porque ele realmente derrete quando você vai fazer. Daí vamos usar cogumelos. Se eu tivesse em Portugal, eu iria usar os míscaros, mas aqui, infelizmente, a gente não tem os belos míscaros que nós temos lá. Mas, então, aqui nós temos shiitake, cogumelo Paris,
e temos o hirataki também. Fazemos uma mistura de... Uma mistura de cogumelos. De vários Então eu cogumelos. vou te mostrar aqui. E é salteado em azeite e alho, pelo que eu estou vendo. Azeite e alho. Eu vou fazer esse preparo do pato para você dar uma olhada como que é fácil. Deixa eu pegar esse azeite aqui. Enquanto ele faz ali, vejam que quando a gente tem esse tipo de puré, ele pede sempre vinhos com acidez para limpar a boca. Isso é importante saber. Depois o alho frito, se for um alho cozido, ele não deixa sabor, mas se for frito, ele vai deixar sabor. Então temos que ter algo com corpo. Então temos um prato bem interessante, bem complexo, para que a gente possa fazer a harmonização depois. Daí aqui então a gente vamos saltear um pouquinho de alho. Isso já é a parte da finalização, quando você já fez o pato, tá? E já pegou e finalizou. Então, um pouco do alho e da cebola. E também é só uma questão para deixar ele dar uma murchada, não quero dar cor nenhuma nela. Então aqui a gente já vai pegar e olha, perceba que o pato nosso foi todo realmente desfiadinho. Isso foi desfiado porque ele realmente ficou naquela maciez que eu te falei. Perfeito. Tá? A ponto dele... Normalmente se as pessoas assarem o pato muito rapidamente, ele fica duro, né? Exatamente. Tem muita gente que quando prepara algum tipo de caça, algum tipo de carne, sempre falo que pato, um javali, alguma outra carne, dependendo de como você prepara, você acaba com a carne, porque Exato. você deixa ela tão seca que você mata Toda todo o sabor. untuosidade Exatamente. E umidade do alimento. E o pato até é uma carne que a gente pode comer um pouco mal passada, se for em Com magré, certeza, né? o magré é maravilhoso mal passado. E daí aqui vão nossos cogumelos. Esses cogumelos eles estão com esse aspecto porque eles já foram previamente salteados em azeite, então por isso que ele está... Mas também poderia ele vir in natura aqui sem problema nenhum. Se fosse in natura, você colocava primeiro os cogumelos? Primeiro os cogumelos, depois o pato. Porque o pato já está cozido, na realidade a gente só quer dar uma envolvida nisso. Exato. Isso aqui não há necessidade de ficar muito quente. Aqui eu vou colocar agora... Porque isso pode ser uma entrada que a pessoa se quiser comer fria, né? Com Tá certeza. muito Isso saboroso. aqui com uma bela broa portuguesa é fantástico para comer de... Exatamente. Aqui, ó, nós vamos pegar esse purê e veja como ele tá macio. Por quê? Por causa da maciez do nosso aipim que eu falei para você. Foi colocado um pouco de manteiga, então ele fica bem macio dessa forma. E agora quando ele aquecer, ele ainda vai ficar um pouquinho mais líquido, sabe? Do água na boca, que é uma coisa boa quando a gente toma vinho, é a boca salivar. Ah, com certeza. Que é sinal que a gente vai beber uma nova taça, né? Um novo copo. E tá perfeito. E daí, eu para diferenciar isso, porque eu não queria servir isso como se serve aqui na Bahia, tradicionalmente, numa tigelinha e tal, então o que eu fiz? Aqui nós temos já dentro desse aro, isso aqui é massa filo, tá? É uma massa bem fininha, você pega três quadrados, tá? Sobrepõe eles passando manteiga entre um e outro para ele pegar e grudar. Você faz um formato aqui e daí em cima disso aqui vai dar aquele formato do escondidinho que eu falei para você, entendeu? É o que daí E essa o pessoal... massa a pessoa pode fazer em casa ou... Não. Essa massa aqui você encontra